Olá, então, boa tarde, sejam bem-vindos à continuidade do nosso programa Conversar com as Palavras. E conforme tínhamos falado, nós estamos a dar seguimento ao nosso ciclo de entrevistas dos autores da editora Viver Arte, que se candidataram ao Prémio Personalidade Literária Pero Vaz de Caminha. E vamos estar, de facto, agora com mais um autor vencedor deste prémio. Estamos, então, em contacto já com António Galvão, que está no Brasil também e que está já disponível para falar connosco sobre a participação neste programa, neste evento, neste prémio literário. Mas vamos tentar saber um bocadinho sobre quem é António Galvão, para ficarmos a conhecer um bocadinho mais sobre o autor e sobre o seu percurso literário e sobre o seu percurso ao longo dos tempos. Vamos dar voz ao António. Boa tarde, António Galvão. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A minha primeira pergunta era: quem é o António Galvão? Então, primeiro eu quero agradecer o convite. Eu estou aqui no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, tá bom? Agradeço o convite, fiquei muito honrado. Quero agradecer também a quem me apoia muito com os projetos aqui, o vice-presidente da nossa Câmara Municipal, chama Henrique Braga. Eu agradeço pelo incentivo e apoio. Quem sou eu? Eu sou um servidor público, um economista que dedicou a vida inteira estudando economia política, mas com uma alma muito humanista, no sentido de capturar todas as necessidades humanas no trato da questão política e econômica. Ao longo da vida, eu venho escrevendo poesia, artigos técnicos, projetos de lei, mas minha alma sempre reclamou ter uma tribuna para poder falar sobre literatura e arte. Então, nos últimos anos, eu já publiquei 11 livros, maioria de poesia, tem alguns de crônicas e artigos também. E bem atualmente, nasci na década de 1960, no tempo da contracultura. Então, hoje eu tenho 62 anos, continuo trabalhando na Câmara Municipal de Belo Horizonte como economista público, professor, e aqui no Brasil, em meio-dia e pouco, por volta de 1h30, eu estarei no trabalho assessorando uma comissão específica técnica lá. Mas, atualmente, eu tenho recebido muito apoio para poder produzir literatura, entendeu? Então, eu tenho dedicado bastante a escrever livros. Eu participo aqui no Brasil mais de 60 antologias com os outros escritores. Sou da Academia de Letras de Santa Luzia, no Rio Grande do Sul, Alpas, sim. Participo desses agrupamentos e grupos de literatura e produzo muito sarau também, sarau musical. Quase que mensalmente a gente faz um sarau aqui na cidade nossa, em Belo Horizonte, num bairro que chama Santa Teresa, que é um bairro muito cultural, muito artístico, e a gente faz apresentação. Eu recito um poema, um músico toca uma música conhecida e fica interagindo com as pessoas, poesia e música, durante 1h30, abrindo para as pessoas também recitar. É um encontro muito bacana de literatura, uma forma de divulgar a poesia de uma forma do dia a dia didática. Todo mundo tem uma poesia dentro da alma. É só cutucar, todo mundo tem um verso, tem um poema, tem uma lembrança boa, ou mesmo para desabafar. A poesia serve para curar nossas almas, né? A poesia tem esse caráter assim, de mergulho profundo na nossa sensibilidade. E quem é muito sensível precisa expressar. Expressar ajuda muito a curar as nossas dores internas e também irradiar a nossa beleza interior e comunicar como a vida é bonita e bela, entendeu? E tem um outro projeto muito bacana que eu tenho incentivado no Brasil, várias cidades, é colocar a poesia nos muros. Na minha cidade, Belo Horizonte, tem um muro que tem aproximadamente quase 60 poesias e palavras de líderes
que incentivam as pessoas a ter um olhar sobre a vida mais humano, mais generoso. Então, digamos, é um grande painel, um grande muro escritas poesia. E uma jovem, há pouco tempo, passou por lá, leu, perguntou: por que você está lendo? Assim, essas poesias fazem tão bem para a alma da gente, a gente passa aqui devagar, vai lendo todo dia uma dessas poesias, vai meditando. Então, a poesia tem que sair dos livros, das academias, e tentar também chegar na população, para que eles possam desfrutar da beleza que é a literatura e poesia. Enfim, é um pouco isso. Eu sou um servidor público também, concursado, e me dedico à minha formação poética e profissional como economista. Estamos aí produzindo bastante arte e poesia, tá bom? É uma síntese, digamos. António, Okay. Depois de estar aqui a ouvir tudo o que falou, há uma coisa que eu resistei. Esse muro onde escrevem poesia, os autores são convidados para escrever? Qualquer pessoa pode pedir para escrever nesse muro? Ou quais são as regras para se poder escrever nesse muro? Achei a ideia muito interessante. É muito singela a regra. Ela é muito simples. Eu digamos que abro um comunicado aos poetas do Brasil. Você olha, tem um muro em Belo Horizonte. Assim. Tô? Acho que estamos aqui com um problema com a nossa chamada. Vamos tentar perceber. Que eu vou fazer. Aí a pessoa manda o texto, eu dou uma lida e falo: esse texto ficou bacana. E a gente faz um rateio no sentido de poder pintar o muro, porque a gente precisa contratar um pintor. Tá ouvindo? Sim. Tá? Aí a gente contrata uma pessoa grafiteira ou um pintor com uma letra bonita, e a pessoa vai pintando, escrevendo os poemas no muro. E de maneira que não fica um projeto nem caro, cada um cotiza um valor, ou senão a gente pede algum patrocínio de alguma pessoa que queira fazer isso. Esse muro é um muro público. Eu peço autorização à autoridade pública, que é da nosso trens urbanos, eles me autorizam a fazer isso. A gente faz uma mão branca no muro e depois escreve os textos com uma letra bonita de um grafiteiro. No meio do caminho você pode colocar uma arte também, quer dizer, de textos, depois um desenho artístico bacana, para quebrar um pouco o parâmetro. E incentivar, colocar isso nos muros. As juventudes querem ler poesia. E nós, que somos mais experientes, que escrevemos, queremos mostrar nossas artes. E também tem jovens que também produzem poesia. Enfim, a gente vai interagindo, deixando isso para todas as pessoas acessarem no local da cidade, que as pessoas possam passar e desfrutar dessa riqueza. Aí depois a gente organiza um sarau do local, chama todo mundo, coloca música, a gente canta, recita, depois a gente produz um livro. A gente fotografa tudo, esse material, e produz um livro que é um movimento do Muro dos Poetas e Poesia. A idealização e concepção foi minha, mas é uma construção coletiva com vários escritores do Rio de Janeiro, tem de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, várias cidades. E, enfim, aí coloco alguns grandes escritores também, né? Fernando Pessoa, eu coloquei textos deles lá também, textos de Mahatma Gandhi, Luther King. Então eu trabalho algumas frases de grandes líderes espirituais e políticos com a nossa literatura, a literatura que a gente tem feito atualmente no presente, nesse mundo nosso que está um grande desafio para lidar com ele. Basicamente é isso. Mas é muito bacana o projeto. Vamos fazer em Portugal também. É verdade, é uma ideia fantástica, porque é trazer a arte, literalmente é trazer a arte para a rua e depois ainda fazer uma antologia com essa arte que foi colocada nos muros. Acho que isso é uma forma muito, muito grandiosa de termos arte
na rua e as pessoas passarem e olham e param e leem. E acho que isso é de facto foi de facto uma forma muito interessante de trazermos neste caso a escrita, e trazermos também depois outros artistas para embelezarem a escrita, virem até à rua e partilharem as suas ideias. Acho que foi de facto uma ideia fantástica. Parabéns pela ideia. Vamos fazer por aí também. Arruma um muro bem bacana que permita a gente escrever. A gente vai interagindo com os poetas aqui do Brasil, com poetas aí, a gente faz um muro bonito aí também. Vamos conversando. Né? Vou ter que procurar. Muito boa. Vou procurar muros aqui na cidade do Porto para tentar desafiar os nossos presidentes a termos uns muros diferentes. Já temos alguns grafites, mas ainda não temos escrita de facto em nenhum muro. Acho que é uma ideia excelente, sem dúvida. É uma ideia que tem que avançar. Quando é que sente essa necessidade de começar a escrever, o gosto pela escrita, tendo em conta que, no fundo, a sua área economia, no entanto, teve também ligado à área de jornalismo, foi professor, também na área da política. Quando é que sente essa necessidade da escrita, da poesia, de se ligar a estas áreas? Então, eu desde muito cedo, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Aquele rapaz que é tímido, né? A gente que é tímido, a gente é muito observador da vida, né? E a gente tem que ter uma maneira de expressar, porque o mundo é muito falante, né? O mundo é muito oral. Então a gente que é tímido não fala muito, fala pouco, né? E isso tem que, de alguma maneira, extravasar. E a escrita, para mim, foi uma forma de dizer o que eu estava sentindo. Ora, para mim mesmo, né? Eu lembro de escrever muito jovem, talvez 13, 14 anos, antes disso, essa coisa desses amores que a gente tem, né? Na juventude, na infância, sentimentos. Eu sempre gostei de escrever e guardar os papelinhos assim, né? Não jogava fora, não. Guardava. Já na faculdade eu comecei a escrever um pouco mais, né? Eu fui orador da minha turma, escrevi um discurso, publiquei alguns artigos também falando sobre questões mais urbanas, né? Eu me preocupo muito com os pedestres do mundo. Os pedestres são muito confinados nas calçadas desse mundo, né? Eu nunca tive carro. Sempre gostei muito de andar. Gosto muito de andar de trem, que meu pai é ferroviário. Gosto muito de avião também, mas gosto mais de trem. Então eu sou uma espécie de andarilho urbano. Então eu ando pela cidade, observando a cidade, vendo o desafio de que é uma cidade que é muito automotiva, né? As pessoas gostam muito de carro e passar rápido. E o pedestre tem que caminhar. Aí eu comecei a escrever sobre esse tema. O caminhante, o pedestre, observando a cidade, e com isso também me dando elementos para desenvolver projetos de lei que procure cuidar do pedestre, da sociedade de modo geral. Então, eu escrevo desde sempre, e também me dediquei a estudar psicanálise também. Eu sou economista, mas desde muito jovem eu estudava, gostei muito de Freud, achei profundo, durante muitos anos lendo, até que vim fazer análise pessoal, aí fiz formação clínica, fui analisado. Uma psicanalista que chama Rosália falou: Galvão, você é um poeta, você tem que escrever mais, está na sua alma, isso não tem como, você no seu DNA. E ela me deu um incentivo para escrever, e aí daí comecei a escrever sem parar. Eu já escrevia mas parece que foi uma maneira de autorizar a mostrar o texto, né? Porque a gente que é muito tímido, a gente escreve, a gente tem muito medo de mostrar o texto e ser criticado, né? Que é uma grande bobagem. Na verdade, você tem que escrever com amor ou com angústia, enfim, com perplexidade, mas revelar seus sentimentos de uma maneira que as outras pessoas acabam também sendo tocadas por isso.
e uma acaba incentivando a outra. Ou seja, a palavra é curativa, né? Falar cura a gente, né? Aí você vai expressando, você encontra gente que também está falando com a gente. Recentemente eu fui num evento importante aqui de literatura, numa cidade chamada Montes Claros, chamado Psil Poético, organizado por Haroldo. Aí tem uma jovem de 16 anos escrevendo poesia, uma desenvoltura, subiu no palco, recitou. Eu fiquei admirado, falei, gente, quem sou eu com 16 anos para ter essa desenvoltura, essa coragem, essa beleza de escrever? Porque a minha escrita técnica foi cedo, mas a minha escrita literária, parece que eu precisei de ficar, enfim, preparando, ela foi fermentando, você entendeu? Uhum. A literatura poética é ao longo da vida que ela foi ganhando a densidade e a gestação para ela, no meu início agora, na minha infância da juventude, ser uma explosão poética. É agora que eu estou muito mais preparado para escrever. Eu gastei a vida inteira para chegar aqui e dizer, agora eu compreendi qual é a minha missão nesse mundo. É escrever poesia para tocar o coração das pessoas e chamar elas para participarem de sarau musical, poético, escrever nos muros e festejar a vida. Essa é a minha trajetória, digamos, meu destino. Antônio, eu ia te desafiar, se é que tens aí algo contigo, a ler-nos algum poema teu. Sim. Vou ler um pequeno poema, que é um dos primeiros poemas que eu escrevi, ficou guardado muitos anos, que eu chamo Meus Filhos e Minhas Filhas, do meu livro Poesia e Afeto. Poesia, meus filhos e minhas filhas. São meus filhos, filhos da vida, filhos da mãe amorosa e forte. São filhos que não têm e não terei. Deixarei apenas o risco da minha pena. Pena de mim, sem filhos, sem filhas. Sou filho dos meus poemas. Estes são meus filhos, minhas crias. Alguns adultos, outros adolescentes, aquele da infância. Os mais velhos são mais doces, o da mocidade mais impulsivo, o da meninice mais alegre. Meus versos são meus filhos, minhas estrofes, minhas filhas. Minha morada está cheia dos filhos e filhas do poeta Antônio Galvão. Esse é o poeta. Antônio, espero que tenha gostado. Gostei imenso. Segundo me percebi, e acho que não me enganei, tu usas um heterónimo na tua escrita, certo? Ou entendi de forma errada? Não entendi, desculpa. Usas um nome artístico a nível da poesia? Místico? Artístico. Tu usas um nome artístico para a tua escrita, que no fundo é o teu nome, porque tu és António Galvão. Meu nome é Antônio de Pádua Galvão. Uhum. Eu sou de uma família ligada ao Frei Galvão, que é a família do primeiro santo brasileiro. Uhum. Minha mãe colocou Antônio de Pádua porque é devota de Santo Antônio. Agora, o meu nome artístico é Poeta Antônio Galvão. Nome artístico. Nunca sentiste necessidade de escolher um heterónimo que te desligasse do teu nome para te permitir escrever outras coisas? Já. Eu tenho um outro que chama Geldap. Eu escrevo com esse nome também. Quando eu quero escrever alguma coisa que é um pouco mais densa e que digamos, uma crítica social, por exemplo, nós vivemos atualmente no meu país uma disputa política muito forte e tem hora que a gente tem que fazer alguma crítica social e para não sofrer as agressões da minha literatura, eu escrevo com pseudônimo, Geldap, para fazer alguma reflexão, né? Não para atacar nem fulano, nem Beltrano, não. Aí eu escrevo com esse pseudônimo, Geldap. Eu tenho sim.
mas escrevo de vez em quando com ele. Entendeu? É uma forma de te permitir dizer aquilo que o António Galvão não pode fazer? Exatamente. Por exemplo, eu lido com atividade profissional política. Tem hora que os assuntos políticos, o meu pensamento que eu tenho de uma conjuntura política, pode ser entendido como conflitante. Então, uma forma de eu expressar minha opinião política sobre assuntos mais graves, de economia, de política, eu consigo usar o pseudônimo para não ser atacado profissionalmente como um assessor político, você entendeu? Mas é muito mais literário isso, né? Se um artigo técnico, aí eu escrevo como economista. Sou economista, Antônio Galvão, não tem problema. Mas quando é uma crítica muito forte a, digamos, algum grupo político, eu me servo um pouco do meu pseudônimo para não ser agredido, porque as redes sociais, as pessoas estão agredindo de uma maneira muito espontânea, meio irracional. Aí eu uso o pseudônimo. Sim. Mas é muito mais raro, você entendeu? Eu prefiro a minha integridade, a minha inteireza hoje, é reconhecer que Antônio Galvão é um poeta, um economista. Eu sou um ser profissional, político profissional, e sou um poeta. Eu fico bem como poeta Antônio Galvão. Fico feliz. E agora perguntar-te relativamente ao que no fundo nos fez chegar aqui a esta entrevista, que é o Prémio Personalidade Literária Pedro Vaz de Caminha, desenvolvido pela editora Viver Arte. Como é que foi esta tua participação? Como é que nasce esta tua participação para este prémio, para esta atividade que a Viver Arte desenvolveu? Então, eu tive a grata felicidade de ser convidado e agraciado, e tem tudo a ver com esse trabalho que eu tenho feito de divulgação da poesia e literatura. Eu sou muito ativo nisso, em vários grupos, né, de literatura. Então, eu produzo quase que diariamente algum conteúdo. Eu tenho, por exemplo, uma página no YouTube que chama TV Poeta e Poesia. Lá tem mais de 250 videopoemas recitados por uma jovem atriz que chama Dairiene Catarina, que tem 22 anos, recita muito bem. O meu novo livro atual também, ele está todo ele sendo colocado pela internet por uma pessoa que tem um pseudônimo de Noi. Ela está recitando e produzindo vídeo. Então, o meu material circula muito o tempo todo nas redes sociais, entendeu? Estou muito ativo nisso. E as pessoas acabam vendo meu trabalho, me convidando para receber alguns prêmios. Agora mesmo, recente, fui agraciado por uma editora para receber um prêmio em Paris, lá no Louvre. Só que eu não pude ir. Houve um evento importante que aconteceu, acho que uns 2 dias atrás. Eu vou receber o certificado, a medalha, mas também foi agraciado com esse também presente. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente produz. A literatura é um exercício muito solitário de reflexão, muito criativo também. Não é uma solidão boa. A gente precisa para poder escrever. E é bom quando as pessoas reconhecem o trabalho da gente. Nós ficamos muito felizes. E fiquei muito agradecido por receber o presente agora. Vamos ofertar. Fico muito feliz com isso. Mas é o trabalho da militância poética, do militante cultural, de quem tem a compreensão que a cultura, a nossa linguagem, o nosso idioma, entendeu? Português, enfim, é importantíssimo a gente divulgar essa beleza de palavras que a gente tem no cotidiano, na vida da gente. É por todas essas razões que eu recebi e fico muito agradecido, muito grato por esse reconhecimento. Achas importante esta parceria que a editora Viver Arte fez com uma rádio em Portugal, a Rádio Matosinhos Online, neste caso com o programa em questão, o Conversar com as Palavras, de uma forma a poder divulgar os autores premiados, neste caso em específico, estamos a entrevistar os autores premiados pelo Prémio Literário Pedro Vaz de Caminha. Achas que é importante que as próprias editoras
façam este intercâmbio, divulgando noutros países e havendo este intercâmbio de conhecimento e culturas, porque neste caso Portugal-Brasil, que sempre tivemos tão próximos. Achas que é importante que a própria editora faça esta parceria de forma a poder divulgar-vos junto de outras culturas? Achei brilhante ideia. Para ser sincero, eu acho que essa conexão de levar a palavra nossa, esse idioma maravilhoso que nós temos, literatura e rádio, fantástico. Veja que coisa boa, né? Aqui no Brasil. Eu já fui entrevistado em umas 2 rádios aqui também. Televisão, mas talvez um pouco mais. Mas eu sempre gosto muito do rádio, ouvir a literatura. Achei que essa conexão livro, literatura, editor e rádio, uma belíssima forma de divulgar esse trabalho. Acho que a rádio aí está de parabéns com essa iniciativa. Quem teve essa ideia também, parabéns. Foi muito, muito bem feito. Nós temos que incentivar isso. E até gostaria de saber se em Portugal tem mais rádios interessadas para que a gente possa levar a nossa poesia, conversar com os outros poetas também. Se souber, você manda para mim. Gostei muito dessa ideia. Parabéns pela iniciativa. Eu faço. A Rádio Matosinhos Online tem este programa semanal. Neste caso estamos a fazer esta divulgação de autores, neste caso da Viver Arte, porque houve uma parceria entre ambos para a divulgação dos autores. Mas na sua essência este programa existe mesmo para divulgar artistas e para divulgar a arte, para divulgar de facto os novos autores, e quer sejam portugueses, quer não sejam. Acho que é muito importante que a rádio também possa dar voz a novos autores e a dar voz à cultura. Acho que é essencial termos rádios a fazer programas como este. E dar continuidade, por exemplo, a este projeto que tenho, que já vem há alguns anos, e portanto é importante para mim ter este feedback de que, apesar de ser como uma editora brasileira, está a ter este feedback tão positivo, porque é uma forma tão gratificante de nós fazermos aqui um intercâmbio cada vez maior entre autores e experiências que cada autor tem, e experiências diferentes, e portanto conhecermos também um bocadinho mais também outros autores, e portanto acho que é muito gratificante, e a Viver Arte está de parabéns. Tenho a agradecer por ter escolhido a Rádio Matosinhos Online e por termos conseguido articular de facto desta forma a vossa divulgação também cá junto do nosso programa. Tem sido muito bom, muito gratificante mesmo. Parabéns por essa iniciativa. A Rádio Matosinhos está de parabéns, e a Literarte. Continue fazendo isso. Isso é um caminho que deixa a gente muito feliz, viu? Pode estar certo disso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Quais são os projetos que António tem a nível da escrita já na Forja, para editar novos livros, os livros a serem passados para áudio? Portanto, tudo isto são projetos a médio prazo. O que é que podemos esperar para breve, a nível de novo livro, participação em novas coletâneas? O que é que podemos esperar? Atualmente eu estou com um livro que chama Os Filhos da Imaginação Poética, Mateus e Sofia. O livro está sendo lançado. Ele foi lançado numa cidade de Montes Claros, que é um pouco distante da minha cidade de origem, Belo Horizonte. Na minha cidade ainda não lancei esse livro. Vai acontecer muito em breve, até o final do ano. Eu vou lançar esse livro na minha cidade. Ele está todo sendo gravado, vídeo poema, que está na minha página no YouTube, lá chama TV Poeta e Poesia. Todo esse livro eu estou disponibilizando ele para as pessoas terem acesso a ele. Tenho feito outro projeto também, que é repintar de novo o Muro dos Poetas. Nós vamos restaurar o muro. Algumas poesias estão ficando desbotadas, perdendo a cor, ou nós vamos manter a poesia lá,
ou vamos recuperar esse muro todo. Nós estamos em negociação com quem libera o muro para a gente fazer esse trabalho. Ou se não, utilizar uma outra metodologia que não seja a pintura, colocar os poemas em placas como essas placas de rua, né? No tamanho maior, 30 centímetros por 30 centímetros, colocar o trecho de um poema para fixar nesse muro, para as pessoas possam passar nesse, que é quase uns 2 quarteirões de muro, passando devagarzinho e vendo a beleza da palavra. Como é que o nosso idioma é bonito e rico, quando combinado com delicadeza e profundidade. Então esse é o trabalho dos muros dos poetas. Eu tenho feito um outro projeto também, que é recitar na frente das igrejas. Eu chamo um projeto de o poeta, a poesia e o território sagrado. Eu recito um poema com a imagem do vídeo mostrando uma igreja, seja uma igreja católica ou evangélica, enfim, eu vou percorrendo aquilo que eu chamo o território sagrado e recitando poemas para esse monumento do sagrado, do território sagrado. Esse também é outro projeto que eu estou tocando. E outro é mais pelo parlamento. Eu recito na frente de câmaras municipais, por exemplo, poeta, poesia e o parlamento. Aí eu recito alguns poemas na frente do parlamento. Então, 2 projetos de poesia, que um é do âmbito do sagrado, do espiritual, e um outro no âmbito do poder político, poder real, né, do mundo. Combinando essas dinâmicas, quer dizer, dialogar entre o sagrado e o profano, né, e fazendo vídeos dessa autoria. E escrevo todo dia um pouco, preparando para um próximo livro. Eu acho que já tem material para outro livro, mas isso vai decantando, vai caminhando com o tempo. Como é que as pessoas reagem quando te veem a declamar em frente ao Parlamento ou em frente a uma igreja? Qual é a receptividade que tu sentes de quem te vê a fazer essas declamações? As pessoas param, ficam a olhar, ficam a ouvir? Me pergunta o que eu estou fazendo, fico olhando, ouve o poema, aí eu explico para ela, sou um escritor, sou um poeta, aí eu estou aqui a recitar para poder fazer uma reflexão sobre o mundo do sagrado, do espiritual, ou na Câmara. O que você está fazendo? Estou recitando os desafios que é a governança real desse mundo, né? E quero levar a poesia para o parlamento, de tal maneira que a poesia possa também enriquecer o coração das pessoas que frequentam esse ambiente, né? Os políticos possam também aguçar a sua sensibilidade para ter a doçura da palavra que abriga a humanidade de cada um. Eu procuro ser didático como professor, explicar o que é o propósito, o objetivo desse trabalho, entendeu? As pessoas olham e perguntam. Pode parecer meio bizarro, mas depois elas gostam da ideia. É muito bacana. É diferente e por isso é que eu estava... Eu queria recitar outro poema depois. Então podes recitar. Então, desse meu último livro agora, Os Filhos da Imaginação Poética, Mateus e Sofia. Chama Felicidade. Simplesmente feliz. É nas simplicidades das coisas mais singelas e banais que se encontra a serenidade rumo à paz. Nada como um dia impregnado da normalidade, sem susto ou sem estresse. Esta ânsia de sentir alegria é a vontade de ser feliz. Hoje, acordei com uma vontade enorme de ser feliz. Simplesmente feliz, como se tudo fosse suficientemente bom, sereno, calmo e feliz. A alma sentindo paz e a felicidade por tudo que realizou até o dia de hoje e que irá realizar no futuro. Simplesmente feliz. Graças a Deus, este olhar míope de criança nas minhas retinas. Obrigado, o Senhor do Universo. Poeta Antônio Galvão, Brasil, Belo Horizonte. Obrigada, Antônio, por esse belo poema. Muito obrigado.
O tempo passa a correr e já estamos quase na reta final da nossa conversa. Que mensagem gostavas de deixar para quem nos está a ouvir? Eu quero deixar uma mensagem que as pessoas possam me encontrar no Facebook, Antônio Galvão. Antônio Galvão está lá. Contate comigo para a gente poder trocar algumas ideias. Eu gosto muito de conhecer as pessoas, né? E dizer que a poesia, escrevam. Faça esse esforço de escrever, de expressar seu sentimento. E eu gostaria de recitar uma última poesia, que não é longa, para ser a minha última mensagem, se me permitir, se eu puder ler. Permite, sim, senhor. Pode. O poema é humanista, desse último livro. O poema chama O Ser Humano Tem Jeito. Tem uma fina confiança de que o ser humano nos surpreende infinitamente no silêncio do anonimato. Vejo e sinto que o afeto age silenciosamente, trabalha arduamente, na fragrância das delicadezas, servindo e doando diariamente. Tudo sem alarde, manchete, notícia, feito com carinho e simplicidade que requer a paciência laboriosa. Fico emocionado com a generosidade, a esperança, a confiança e os laços amorosos, quando vejo gente de bem, simples, trabalhadora, anônima, fazendo bem. Fico tão comovido com a humanidade. Tenho tanta fé na singeleza dos anônimos por amor, como esse programa de rádio e essa homenagem da Literato. Fico muito feliz com a humanidade. Poeta Antônio Galvão. Antônio, se pudesses fazer outra coisa para além de escrever, o que é que farias? Se eu não fosse escritor, ou escrever outra profissão? Sim. Eu talvez gostaria de ser um aviador. Acho que seria muito bom viajar pelas nuvens, ou um maquinista, né, de trem, ficar indo em cidade em cidade como maquinista. Será que isso não é a vontade de viajar para contar as histórias? Com certeza. É exatamente isso. Perfeito. É para conhecer vários mundos, vários locais para contar a história o tempo todo. Eu vou viajar, agora em fevereiro eu vou para Israel, Jerusalém, vou para o Cairo, no Egito, e vou para a Jordânia, para mim poder recitar poemas. E eu também sou um músico amador, eu toco pandeiro. Eu gosto de tocar música, as pessoas me veem tocando pandeiro com algumas bandas, alguns grupos. Então uma outra profissão seria percussionista de músico também. Eu gosto muito de tocar instrumento musical, me faz muito bem também. Poeta e pandeirista, então poema muito meu também. Me veja nas redes sociais. Tá bom? Ok. Eu quero agradecer a participação, parabéns por esse programa. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a pessoa que me incentiva aqui no Brasil, que é o vice-presidente da nossa Câmara, Henrique Braga. Muito agradecido, ele e a equipe dele toda. E todos os meus familiares, os poetas, os amigos. Fiquei muito honrado e agradecido por esse programa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada eu, António, por podermos ter ficado a conhecer-te um bocadinho, porque poucos serão talvez os que te conhecem por aqui por Portugal. Ficamos a ter uma visão diferente da tua escrita, da tua pessoa, e ficamos a conhecer-te. Tenho que te agradecer por este bocadinho, por este tempo que estivemos a conversar. Eu acho que estaríamos horas à conversa, porque teríamos muito para conversar, teríamos muito para divulgar, falar sobre os teus livros e sobre os teus projetos, que são imensos, e é ótimo perceber que estás de tal maneira envolvida em tanta coisa que isso te dá, no fundo, vida para continuares a escrever e a caminhar nos teus projetos. Obrigada por teres estado aqui connosco no programa Conversar com as Palavras, na Rádio Matosinhos Online, e obrigada por este tempo que nos disponibilizaste. Eu
que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Beijo, um carinho. Seus ouvintes todos, um grande beijo no coração de todos também. Obrigada. Um Obrigada, Antônia. Até logo. Até logo.